Igreja, cumprimento todos com a paz do Senhor, espero encontrá-los bem, com saudades, mais uma semana que eu estou aqui com vocês, para a graça do Senhor, amém? Se eu falar um pouco fanha, se eu tiver que parar para tossir, não se preocupa não, é que ontem eu peguei uma gripe forte, mas já estou bem, amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, agradecemos a Ti de podermos estar novamente reunidos para ouvir o que o Senhor tem a nos falar, para ouvir a Sua palavra, para entender a Sua palavra e principalmente, Senhor, aprender para praticar a Sua palavra. Sabemos que nós só crescemos na fé, só crescemos espiritualmente quando nós obedecemos a palavra que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, visite a cada coração, visite a cada família, Senhor. Leve Tua palavra como um alento, como um consolo, Deus. Momentos tão difíceis que muitos têm passado, com parentes em hospitais, em presídios, e precisa, Senhor, de uma palavra para dar ânimo, para dar disposição, que em nome do Senhor Jesus, a Sua palavra venha fazer efeito em nossos corações e a gente possa, Senhor, absorver tudo aquilo que são promessas Suas para nossas vidas. Cria, Senhor, dentro de nós um espírito forte, um espírito audacioso, Senhor, com sede de Te conhecer e de Te buscar. Por isso eu Te agradeço, Pai, que nesta noite, mais uma vez, estamos aqui abertos para ouvir o que o Senhor tem a dizer conosco. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ver o que Ele tem para falar conosco nessa noite. Dando sequência, o Provérbios, semana passada nós falamos sobre o Provérbios 9, hoje nós vamos estar falando sobre o Provérbios 10. Quem tiver a Bíblia, abre sua Bíblia aí, ou seu celular, esteja acompanhando a gente, porque tudo no livro de Provérbios é para nos dar ensinamento com sabedoria, com conhecimento, com orientação. É isso que nós vamos buscar nessa noite, amém? Provérbios 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é um filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho de causar vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. O sábio acumula conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato.
A língua do justo é prata escolhida, mas o coração do ímpio quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na sua conduta, na sua má conduta, mas o homem cheio do entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que o justo deseja lhe será concedido. Vê a diferença, né? Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças do ímpio dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desraigados, mas os ímpios pouco durarão sobre a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca do ímpio só conhece a perversidade. Aqui a gente vê várias comparações, né? Todas elas sempre falando do que seria o justo com a sabedoria e o que seria o ímpio com a insensatez. Mas se a gente parar para prestar atenção, 3 coisas me chamaram a atenção nesse capítulo. Uma delas é a principal, que de 32 versículos que tem aqui, ela está sendo citada em 11. E é um órgão tão pequenininho do nosso corpo, né? Mas um órgão tão destruidor. É o uso da língua. O cuidado que nós devemos ter com a nossa língua. O perigo que a nossa língua é e o que ela pode causar. Tanto que nesse capítulo, 11 vezes é citado sobre a língua. Nós vemos no versículo 8. O sábio de coração aceita o mandamento, mas a boca do insensato leva à ruína. Então nós temos uns mandamentos a serem seguidos, para não cair em ruína, para não permitir que a língua nos traia. Nós temos que ter o conhecimento da palavra do Senhor para andar em verdade. No versículo 10, aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A malícia, né? A malícia do olhar, muitas vezes não precisa nem ser a palavra dita. A língua ali já está sendo até através dos olhos, de um olhar malicioso. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. O ímpio não pensa para falar. Então o que vem na mente ele fala, ofende, magoa e causa intriga, causa violência. Mas a do justo, quando é para ser dita, ela tem que ser fonte de vida. Não só para nós, mas para aqueles que nos cercam também. Versículo 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Às vezes eu me lembro assim, até de criança, né? Que às vezes a gente acabava apanhando, muitas vezes nem era culpa da gente. Eu cheguei uma vez a estar separando uma briga e acabei eu apanhando no lugar, né? Então a vara vem, de acordo com aquilo que sai da nossa boca, a vara vem nas nossas costas para nos castigar, sim. É uma forma de sermos corrigidos, né? Então nós precisamos ter o discernimento da palavra do Senhor para saber usar a língua de maneira correta. Versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato.
A gente tem um dito popular que fala: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então nós temos que aprender a ouvir mais e a falar menos. Porque o risco que a gente corre de pecar quando fala demais, principalmente se a gente tiver numa hora de momento de nervoso, de raiva, né? Que a gente se descontrola, a gente acaba falando coisa que não deveria. Então nós temos que saber refrear a nossa língua nesse momento também, amém? Esse foi o 19. No 20. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração do ímpio quase não tem valor. Então você vê como é comparada a língua daquele que é justo, daquele que busca em Deus, daquele que quer ter o controle da sua língua para o uso correto. Ela é comparada à prata escolhida. É assim que o Senhor nos vê. É assim que esse órgão da nossa boca está sendo comparado. 21. A palavra do justo dá sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Às vezes uma palavra que a gente possa dar a alguém que está necessitado pode levantar a moral, pode dar disposição, pode trazer alegria, consolo. A nossa boca tem que estar sempre preparada para falar aquilo que vem de Deus e não nada insensato que nos leve à perdição. Amém? 21. E agora no 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. E finalmente no 32. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca do ímpio só conhece a perversidade. O justo conhece o que é próprio, porque ele sabe qual é a vontade de Deus. Então ele sabe que aquilo que é necessário para ele fazer. O ímpio não. O ímpio que vem fala, o que sente fala. Ele não tem temor de Deus para poder se controlar. Para ele não importa se vai machucar, se vai ofender. Mas o justo tem que ter essa preocupação para alcançar aqueles que estão ao seu lado. Amém? Como eu disse aí, de 32 versículos, 11 versículos é falado com a língua. Então é algo que a gente não deve ignorar, né? Deve ter uma importância muito grande para que Salomão, apenas em um capítulo, colocasse tantas vezes a questão do uso da língua. E não é só Salomão que falou sobre o uso da língua. Se a gente parar para ver, lá em Tiago 3,2, ele fala assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quer dizer, se você conseguir refrear sua boca, isso mostra que você tem poder. E poder para com os outros e poder sobre o seu próprio corpo. Para tudo que você tiver que sentir, fazer, realizar, a tua língua freada pode te dar respostas muito melhores. Isso está em Tiago. E em 1 Pedro 3,10, ele também fala a respeito do uso da língua. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, não é isso que você quer? É o que eu quero. Eu quero ter uma vida com dias bons, perfeitos, no caminho do Senhor. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano algum. Vamos vigiar um pouquinho, porque às vezes a gente solta palavra, magoa, ofende. Tem palavra que machuca mais do que um tapa, do que uma briga. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Já foi falado que não pode sair água suja e água limpa, né? Então o que sai, ele pode ser para bênção, mas ele também pode ser para maldição. Ele pode ser para edificar, mas ele pode ser também para destruir. Então o cuidado que nós temos que ter. Pensa antes de falar, para ver se aquilo não vai trazer consequências para a gente. Mas para algumas reflexões que a gente tem que olhar alguns pontos que às vezes a gente passa por ele e não está percebendo. Afronta os pais, reclamação e fofoca sobre as pessoas, palavras que desagradam a Deus, termos pejorativos
ou que magoam outras pessoas. Mentiras, não existe mentirinha, mentirona. Mentira é mentira e acabou. Então nós temos que estar sempre atentos, né? Então, como o primeiro item que me chamou a atenção foi esse de frear a língua, que é o mais forte, é o mais extenso dentro desse versículo. Outro que me chamou a atenção, que também nós devemos estar sempre atentos, vale destacar, está no versículo 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Bem, o vinagre para os dentes eu não sabia que isso era prejudicial. Olhando aqui que eu fiquei sabendo. A fumaça nos olhos, quantas vezes já não passamos por isso, fumaça para os olhos que arde, né? Então aqui ele está falando que temos que tomar cuidado com o pecado da preguiça. Quando é para sair, para passear, para ir numa festa, para jantar fora, para receber pessoas, para ir assistir um show, para assistir um filme, para jogar um futebol, assistir um jogo de futebol, a gente sempre arruma tempo. E quando é para servir a Deus? Quantas vezes a gente deixa de lado, a gente dá uma desculpa, né? Não, hoje não. Ah, mais tarde, domingo que vem. Ai, a cama tá tão boa, levantar cedo, sabe? Então aqui vem um alerta bem forte para nossas vidas, mandando a gente tomar cuidado com o pecado da preguiça e as suas consequências. E por último, o item que me chamou a atenção também está no versículo 22. Porque você vê, tudo que nós lemos até agora, sempre houve uma comparação entre o ímpio, entre o justo, entre o certo, entre o errado, entre as coisas boas e as coisas ruins. E o único versículo que só fala de coisa boa é o versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz dor. Atrás de que riqueza nós temos corrido? Salomão foi um homem rico, muito rico. Foi um homem muito sábio. Mas ele sabia direitinho a diferença entre a riqueza que não provinha de Deus e a riqueza que provinha de Deus. E nós, será que nós estamos atentos para ver isso? Qual é a riqueza que nós temos corrido atrás? Muitas vezes a gente se engana achando que a riqueza é só a material, né? É só as propriedades, é só o bem-estar, é só o conforto. A riqueza que vem de Deus vai muito além disso. Isso é consequência quando nós estivermos buscando a riqueza de Deus. A riqueza de Deus nos traz paz, nos traz alegria, nos traz amor, nos traz prazer estar servindo, nos traz como amar ao nosso próximo, como estender a mão, ter prazer de fazer isso, não por obrigação, mas é por amor, é aquele sentimento que vem de dentro. E essa riqueza só Deus concede a nós. As outras riquezas, ela vem através do trabalho, ela vem através de milagre, muitas vezes a gente não está nem esperando e ela cuida e ela acontece, não é verdade? Então que nessa noite, vamos refletir bem sobre esse capítulo. São cuidados grandes que nós temos que ter. As bênçãos do Senhor, eu aprendi quando a gente fez o CRAU, ali na igreja, né? Que ele fala, o pouco com Deus é muito, e o muito com o mundo não é nada. O pouquinho que Deus dá na sua mão, se você estiver fazendo de forma sensata, de forma justa, ele vai se multiplicar. E nunca Deus vai permitir que te falte nada. Agora, quando a gente corre atrás só do bem-estar, esse só nos faz andar para trás. Você muitas vezes pode até achar que está conseguindo, que está alcançando. Você olha para o teu lado, você vê pessoas bem-sucedidas, você fala, puxa, ele consegue, eu não consigo. Olha se ele está conseguindo através da riqueza de Deus. Porque a riqueza de Deus, quando vem para nossas mãos, ela vem para permanecer. Ninguém tira.
porque é Ele, o Senhor do ouro e da prata, que nos concede. Amém? A semana passada, eu estou começando agora a mexer com a tecnologia e muitas vezes eu não sei mexer com quem ligou, chamou, mandou mensagem. Então eu vou ver se eu consigo ver quem mandou aqui para mim poder completar, tá bom? Oi, lindona, dona Neuza, saudades de você. Logo, logo estaremos juntos, já vou estar voltando, tá bom? Marcelo, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Márcia, Betânia, faz tempo que eu não te vejo, Betânia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Márcia, Betânia, deixa eu ver quem mais, eu não sei mexer nisso aqui. Só o que eu consegui. Mas a semana passada muitas pessoas me mandaram mensagem, me cumprimentaram e eu não sabia mexer, nem sei ainda. Vou indo devagarzinho, mas devagarzinho eu vou conseguir chegar lá, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus é bom, como diz nossa pastora Simone, Deus é bom o tempo todo. Então não importa se estamos passando por momentos difíceis. Estamos, muito momento de solidão, muita gente ainda em casa sozinha, com medo dessa doença, de enfrentar o que está lá fora. Eu mesmo ontem, quando eu comecei com esse resfriado, eu já me apavorei. Não vou esperar até amanhã, se até amanhã eu ver que não melhora, aí eu vou fazer o teste. Mas eu creio que não seja isso não. Fui eu que abusei um pouco entre frio e quente e acabei dando choque térmico. Acho eu que é isso, mas vai ser em nome de Jesus, porque eu estou me sentindo bem, apenas é um resfriado. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que nós possamos cada dia estar mais perto de Deus. Deixa o Espírito Santo falar conosco, deixa Ele mover o nosso coração. Ele mostra pra gente em toda situação. Afinal de contas, você quer ser um justo ou você quer ser um ímpio? A palavra de Deus nos mostra dia a dia qual o caminho que nós devemos seguir, por onde nós devemos trilhar. A obediência à palavra de Deus. Essa tem que estar sempre em primeiro lugar. Não é fácil viver com Deus, mais difícil ainda vai ser viver no mundo se não tivermos Deus. Porque Deus sempre tem um escape para toda e qualquer situação que a gente esteja enfrentando. O Senhor sempre dá uma saída. Não enxergamos. Eu, por várias vezes na minha vida, eu achava que já não tinha mais jeito. Eu não conseguia enxergar por onde eu iria sair. E não me pergunte como é que Deus deu o escape. De repente as portas começam a se abrir, as coisas começam a acontecer. E você vê cada situação indo se resolver. Aí a gente fala, se não fosse Deus, o que seria de mim? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa alcançar a cada um de vocês. Que vocês possam crescer na presença de Deus e espalhar esse amor do Senhor àqueles que te cercam. Dentro da nossa casa, nós devemos ser exemplo, para que as pessoas olhem e vejam que há diferença. Porque quem serve a Deus recebe as riquezas do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquei feliz de mais uma vez poder estar aqui. Em breve estarei com todos vocês. Deus abençoe.